Benê! E não é inteligência artificial, não. Enche a tela, Cris, por favor. O povo vê o Léo Jardim comemorando ontem essa classificação. Tá aí o Léo Jardim. E dança bem ele, Benê. Dança. Além de ser um goleirão, ele é dançarinho. Tá com a camisa do Naruto ainda. Camisa e short. E o short do Jardim, pô. Parece um Jardim. É o Naruto, cara, ali. Você sabe aquele, agora que tem um meme de que é o bebê que vira, que você põe o Bebê bebezinho? reborn. Não tá aparecendo? Aqui, ó. Não tá? Pode trazer o Léo Jardim Reborn. Pô, parece um boneco de miniatura, lembra? Miniatura? Lembra disso que tinha? É o mini crack. O mini crack. Mini crack. Mas tá aí, esse obviamente não é o Léo Jardim oficial, é o Léo Jardim da torcida. Podemos chamar assim, porque não tem negócio de... É o gente Emerson. Emerson Vinícius. Ah lá, por favor, sigam ele no TikTok pra ele ganhar engajamento. Depois disso aí o que cara ele merece, pô. Ele merece. Depois dessa coragem, ele merece. E você, meu amigo, merece sorrir hoje. Ai, Benê, eu segurei um riso. Não, eu vou ser sincero, Pedro. Chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, eu vou torcer pro Vasco. Porque o torcedor não merece isso, de verdade. De verdade, não merece. De verdade, a forma merece. como foi, não merece. Assim você me mata. Sorte que eu tenho o melhor goleiro do Brasil. Cara, eu não tô... Eu vou dizer uma coisa. Eu não vou falar contigo agora, não. Ué, o Rossi Deixa eu joga falar uma handball? coisa. Não. Ah, Benê, mas o Léo... Coitado dele. Aqui. Coitado dele. O John joga basquete? Deve jogar, peteca. E o Fábio? O Fábio foi pro voleibol, pô. O goleiro Mas eu tô mais entendendo. decisivo do Brasil. Eu Isso eu tô concordo, entendendo. isso eu concordo. Olha aqui. O Isso aí eu Vasco, concordo. ele tá prejudicando a minha família. Veni, eu não tô mais aguentando. Você Se achou que tem ia uma ser tudo pessoa que tranquilo, né? torce pro Vasco, sou eu! Acaba, pelo amor de E eu não sei mais. Um beijo pro Juninho. Acaba! Ontem o Vasco passou sufoco. Passou. Sofreu muito. Sofreu. Um gol no final, né? Mas se classificou. A gente vai olhar aí como vai ser esse VT, ou escutar, ou observar. E na volta, a gente tem um monte de coisa hoje. Sim. Aí tem outra irritação do meu dia. O Wendel que não vem pra Botafogo. Ele não vem mais, Pedrosa. Ih, rapaz. Eu não tô te... Tirou foto com camisa. Foi? Foi isso que aconteceu? Foi. Tem negócio de quê? Tarifa de mundial. É isso. Tem. Tá duro o Botafogo? Não, Não. Isso aí você vai ver que todo mundo vai querer fazer. Flamengo fez, todo mundo vai querer fazer. Pioneiro, você então. tem canal no YouTube, né? Tem. Você vai entender. Por favor, Flávio Vinick, conte para a gente a história desse jogo, que na volta o Careca vai ficar nervoso. Não vou, não. Não vou, não. Vai sim. Não Rodou. vou, não. Não, eu quero entretenimento. Eu também. Ô, Pedrosa. Rodou. Um goleiro que resolve. Ali embaixo das traves, Léo Jardim agradeceu por mais um capítulo da heróica trajetória dele no Vasco. No segundo tempo a gente teve as oportunidades para poder matar o jogo, para poder ficar mais tranquilo. Infelizmente não aconteceu. Futebol é isso, o trabalho mental também, tá sempre ligado. E mesmo quando acontece uma situação adversa, a gente tá preparado para poder ajudar depois. Fernando Diniz repetiu o time nos 3 jogos sob o comando dele. Agitado, ele viu Nuno Moreira quase marcar de cabeça. A equipe não criava e o Diniz dava bronca na beira do campo. A irritação aumentou quando o Operário assustou com Zuluaga. Mas o Vasco acordou. Paulo Henrique chutou no cantinho e o Elias defendeu. Até que o Godoy se complicou e foi desarmado. Ryan foi levando livre e chutou com força. Elias não segurou e o Vasco conseguiu o que já bastava: um gol de vantagem. Mas nem assim o Diniz ficou tranquilo. Até na hora do gol ele tá me dando esporro, então é assim mesmo, vai me ajudar bastante. No fim do primeiro tempo, Léo Jardim começou a ser o cara do Vasco na partida. Salvou o time 2 vezes. A segunda, depois de uma boa tabela, com um milagre na frente do Fran Sérgio. O Vasco respirou no intervalo e voltou com Piton jogando no ângulo do Elias. Mas logo o Operário criou outras oportunidades, só que falhava na finalização ou esbarrava
na ótima fase do Léo Jardim. O Vasco saiu da pressão depois disso e o Piton arriscou de longe. O polêmico Lloyd também quase fez um golaço. Até que no acréscimo, Ademilson empatou e levou o confronto para a disputa de pênaltis. O importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, e sempre quando a disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, no aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Verrete abriu as cobranças, colocando o Vasco na frente. Léo Jardim quase defendeu o chute do Alano. Tietê marcou com tranquilidade. Neto Paraíba parou no goleiro do Vasco. Piton bateu no cantinho. Bosquilha também marcou. João Vitor cobrou mal. Rodrigo Rodrigues empatou para o Operário. Matheus Cocão deu um susto, mas fez o dele. Ademilson também. Adson jogou no alto, sem chance de defesa. Índio deslocou o Jardim. Hugo Moura chutou com força. Cris Silva deu cavadinha. Até que o Paulo Henrique desperdiçou. Thales Olek poderia ter classificado o Operário, mas lá estava o Léo Jardim. Lloyd bateu com seriedade. Godoy, que já tinha falhado no gol do Vasco, viu Léo Jardim pegar mais um. Defendendo 3 cobranças, Léo Jardim, mais uma vez, foi o herói da classificação do Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil. O filme se repete. No ano passado, o goleiro já tinha se destacado na competição, brilhando em 3 confrontos decididos nos pênaltis. A gente confia muito nele, sabe que pelo menos um pênalti ele vai pegar, então a gente tem que estar preparado para fazer o máximo de cobranças que a gente puder, e se depender dele a gente sempre tem certeza que 1, 2 ele vai sempre pegar. E qual vascaíno não gostaria de dar um abraço como esse no Léo Jardim depois do jogo? Lucas Pedrosa, antes de você se irritar... eu não vou me irritar. Venê, o que queremos hoje? Entretenimento. O que queremos hoje? Entretenimento. O que tivemos ontem à noite, a gente quer aqui agora. Eu quero que você se irrite. Porque ontem foi entretenimento. Uma coisa. Pedrosa, vem pra aula de yoga comigo, vou te fazer bem. É melhor. Vai fazer bem. Eu acho Tô bom. conseguindo ouvir. Vem pra aula de yoga, Lloyd, Pedrosa. deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem, 2 heróis da noite. O primeiro, o Léo Jardim, obviamente. Lógico. Alguém discorda? E o segundo, o Verrete. Fernanda, o Verrete? Você explique, por favor, porque o outro herói da noite é o Verrete, Onde Lucas tem herói, Pedrosa. tem vilão, Pedrosa? Tem. Teve Sempre ontem? tem. Um monte. Tem o bem e o mal, velho. Eles andam lado a lado, a linha é tênue. Eu não A linha aguento é mais. tênue. Esse é o futebol. O Verrete, Fernanda, ele não fez uma boa partida, tá? Ele não fez gol, ele não conseguiu... Teve até um gol que ele perdeu no momento que o Lloyd deu o passe pra ele, ele acabou demorando pra poder chutar. Assim, se a gente for colocar a partida do Verrete, foi pior do que as últimas que ele tinha feito. Só que na hora do pênalti, meu amigo, e aí você vê o que é uma liderança positiva e uma liderança que faz total diferença no jogo mental de todas as equipes e principalmente numa disputa de pênalti. O Operário tinha a oportunidade de fazer o gol que ia dar a classificação ao Operário. O jogador do Vasco tinha perdido e o Operário tinha na cobrança alternada aquele momento para fazer o pênalti. Antes da cobrança, antes da caminhada que você passa tudo na sua cabeça, o senhor Verrete arrumou uma confusão ali e aí veio o Hugo Moura, veio o Tietê, veio todo mundo desestabilizando o jogador do Operário. O que aconteceu depois? O que, Pedrosa? O Operário perdeu o pênalti. Então, tem que respeitar o homem, é realmente uma liderança muito positiva e que fez total diferença naquele momento da partida. Mas o grande personagem é o Léo Jardim. Chegou a hora. A gente quer saber, Léo Jardim? Já mostramos aqui Léo Jardim, não foi, ô Venê? Já tá visto. Grande goleiro é Léo Jardim. Queria ele no meu fogão. Agora tem meu John lá também, tá bom? Mas é um grande goleiro. Porém, eu quero ver você, eu quero ver o senhor... Eu não vou falar isso não, que você pode cortar mal. Nervoso! Vamos lá.
Primeiro tempo, assim, ontem a gente comentou, né, que a equipe do Operário não é nenhuma baba, é o principal time hoje do Paraná, no sentido de ter sido campeão paranaense. É uma equipe que tem Bosquilha, tem Alano, tem Fran Sérgio, tem outros jogadores que já são experientes. Então, tá longe de ser uma equipe, por exemplo, que viria a São Januário só para se defender. Muito pelo contrário, teve uma postura de defesa no primeiro tempo, mas conseguiu ter alguns escapes, conseguiu ter alguns contra-ataques. E o Vasco, mesmo assim, controlou o jogo no sentido de posse de bola, teve oportunidades também, e foi justamente no momento que o Ryan escuta uma orientação do Fernando Diniz para ele marcar sem bola. Ele geralmente começa o jogo do lado direito e ele estava lá do lado esquerdo, e aí um passe do Luiz Gustavo acaba caindo no pé do zagueiro do Operário, e o Ryan acredita na jogada, porque ele escuta a orientação do Diniz e isso premia o Ryan, que já tinha feito uma bela partida contra o Fortaleza e fez o gol contra o Operário, deixando o Vasco com uma vantagem parcial nesse primeiro tempo. Aí, no final do primeiro tempo, você já sentia um sinal de desgaste dessa equipe. Vale lembrar, o Vasco veio da Argentina contra o Lanús, jogou no sábado contra o Fortaleza e só foi substituir aos 41 minutos, e de sábado para terça é um curto período de tempo para você descansar. Então, claramente, esses jogadores sentiram um desgaste. Só que o segundo tempo, quando virou para o intervalo, o Diniz voltou com a mesma equipe e o Vasco ficou 20, 25 minutos sem conseguir jogar. O Operário começou a ganhar campo, empurrar o Vasco nas linhas, o Vasco até tentava sair com os escapes ali de contra-ataque, teve uma oportunidade com o Piton que ele achou pro Verratti, depois um chute de fora da área também, que o goleiro fez uma belíssima defesa, mas o Operário estava gostando da partida. E a sensação que passava é que a qualquer momento o Operário poderia ter feito gol. E aí, os cruzamentos que são o terror do Vasco, acaba punindo o Vasco da Gama naquele momento. Só que antes do gol, do fatídico gol, eu acho que o Fernando Diniz demora a mexer. Porque ele mexe, tira o Coutinho e o Nuno, que já estavam cansados naturalmente, e ele coloca o Matheus Carvalho e o Lloyd, que é o tal personagem da partida além do Léo Jardim. A gente já vai falar dele. Vou falar, então não vou nem falar agora. Isso. O Lloyd entra, isso não consegue surtir um grande efeito na equipe do Vasco. Acho que no final da partida o Diniz demorou a mexer, o Tietchan já estava muito cansado, talvez para bater pênalti ele não tenha mexido, mas ele já estava muito cansado e ele poderia ter colocado o Paulinho para segurar o resultado e ter mais válvula de escape. Ele poderia ter colocado o Jair. Eu acho que assim, o jogo do Vasco ontem não foi um jogo ruim, mas foi um jogo perigoso. E o Vasco não conseguiu oxigenar a sua equipe desgastada, justamente porque, para mim, o Diniz demorou a mexer no final do jogo. E aí, o que aconteceu? O Operário, que já estava mais próximo do gol, acabou conseguindo fazer um cruzamento ali numa virada. O Lucas Piton, que tinha feito uma belíssima partida até o momento do gol, ele falha novamente e tem sido notório. Essa falha defensiva do Lucas Piton na bola aérea, infelizmente, manchando um pouco do bom jogo que ele fez. 1-1, vai para os pênaltis. Léo Jardim é o cara, é o melhor goleiro do Brasil na minha visão, é o mais decisivo e deveria ser chamado para a seleção brasileira. Essa vaga de terceiro goleiro da seleção brasileira está em aberto e o Léo Jardim tem que ser cogitado entre Alisson, Ederson e, no caso, essa terceira vaga, que tem o Lucas Perry jogando muito no Lyon, que tem o Fábio, que tem o John, que tem o Hugo Souza, que tem o próprio Bento, que está lá no time do Cristiano Ronaldo Al Nassr. O Léo Jardim não deve a esses goleiros em nada. E a fase dele, não é fase mais, são 2 anos desde que ele vestiu a camisa do Vasco, jogando em altíssimo nível. Então tem que parabenizar o Léo Jardim, porque é um grande goleiro. Você falou que o Ryan escutou a questão aí do Diniz e por isso conseguiu performar ali e fazer o gol. Venê, mas tem um cara que não quis escutar o Diniz. Ele ficou de pirracinha e eu quero saber o quanto isso pode ter atrapalhado o enredo da partida do Vasco. Porque o Lloyd fez um gesto pro Diniz e pra comissão logo após uma finalização, né, pelo Vasco. E eu quero saber o que aconteceu. O Lloyd fez isso aqui, tá? Mas antes disso, tem um corte que é um pouco antes disso, né, Pedrosa? Em que o Diniz fica, Lloyd, chamando ele, Lloyd. E ele, depois filmam ele e ele faz assim, ó, deixa ele falar, uma coisa assim, né? Sim, foi isso mesmo. Depois que ele chuta gol, aliás, ele fez aqui, ele fez o gol? Não. Ele fez o gol, não? Ele nunca fez gol. Eu confesso que quando eu vi o replay, eu achei que tivesse sido gol. Porque eu falei assim, o cara não gritou gol pra ele fazer esse gesto? Não, é porque não foi no mínimo gol, não. ele fez um gol. Ele só acertou o gol. Que é o básico, né? Eu não sei, acho que sim. Que atacante costuma fazer, geralmente. Eu já vou contigo, a história foi essa. Venê Casagrande, o quanto isso você acha que pode desestabilizar ali? Porque o gol do Vasco
Foi uma bobeira naqueles minutos finais ali de lampejo, assim. Não tô botando a culpa no Lloyd, não, gente, pelo amor de Deus. Mas isso acaba atrapalhando um pouco, Venê. Olha, Fernandinha, quem sou eu para dizer isso? Mas é óbvio que o Lloyd atrapalhou de alguma maneira a atuação dos demais jogadores e até mesmo deve ter irritado o técnico Fernando Diniz. Eu acho que vai além de atrapalhar o time. Eu acho que isso aí é falta de respeito com o profissional, no caso o treinador, que é o comandante dele. E repito, se ele tivesse feito isso aqui depois de fazer um gol, a gente poderia até tentar entender a situação. Mas ele fez isso depois de ter acertado o gol e nem foi gol. E para piorar a situação dele, logo depois o Vasco toma um gol de empate que quase fez o Vasco ser eliminado de uma maneira precoce, passando vexame na frente dos torcedores dentro de São Januário, que tem sido seu principal jogador na temporada. Sim. E não só nessa temporada, nos últimos anos. Então eu achei total falta de respeito do Lloyd. Inclusive isso aconteceu horas depois de Souza, que agora é ex-jogador do Vasco da Gama, ter comentado sobre a situação do Lloyd. Falado que assim, é bom jogador, mas precisa de uma orientação psicológica, porque de fato é um jogador que demonstra esse tipo de situação e deve ter demonstrado várias vezes durante os treinamentos e a gente não sabe. Para ele fazer isso publicamente um jogo, eu não tenho dúvidas que ele faz isso no dia a dia. Só que não pode fazer mais. Inclusive, a diretoria, a atual gestão, o Felipe, no caso, e o próprio Fernando Diniz tem que chamar esse jogador numa sala e conversar com o jogador, porque isso não pode acontecer. Imagina se todos os jogadores começarem a fazer isso com o treinador, é o comandante, isso é falta de respeito. Ele não gosta do treinador, ele não quer ouvir o treinador, beleza, depois conversa com o Fernando Diniz. Agora, fazer isso publicamente, é óbvio que atrapalhou não só a vida dele, a vida também de outros jogadores dentro da partida, porque isso deve ter causado um certo desconforto com os outros atletas. Imagina na hora do jogo até, né? Pois é, imagina o Verratti, não sei que é se o capitão. todo mundo viu, mas assim, quem viu fica... Falta de respeito total. Eu, também particularmente, não aprovo. Achei deselegante. Tipo. Independentemente do nível do jogador, não estou falando isso porque é o Lloyd, que está em busca ainda do seu espaço no Vasco da Gama, poderia ser o Verratti, capitão. Eu não iria aprovar esse tipo de situação. Acho que respeito é tudo, independentemente da situação que a gente esteja vivendo. Lucas Pedrosa, eu quero a sua opinião sobre esse assunto. Tá. Não só pelo gesto que ele fez, Sim. mas o quanto isso pode ter atrapalhado o Vasco naqueles minutos finais, que, gente, entenda, são minutos de tensão. Porque é Copa, você tem que se classificar. Você Posso não juntar pode... uma pergunta aí já pro Pedrosa? Claro. Alguma chance dele ser multado por conta disso? Acho difícil. Acho muito difícil. Porque, vamos lá, se a gente for... Acho que essa nossa imagem, inclusive, que a gente estava passando enquanto você falava, Fernanda, é uma imagem muito emblemática porque foi antes até mesmo da confusão, dele chamar o Lloyd de novo. Essa imagem aí. Essa imagem aí. Isso foi antes de tudo, tá? O Fernando Diniz chama ele, conversa com ele e dá as orientações. Um atleta de futebol, quando ele entra em campo, gente, ele, obviamente, tem suas decisões tomadas por si próprio, mas ele tem que ouvir o treinador. Isso se chama profissionalismo. Se o teu treinador tá te colocando em campo e tá te dando orientação, é porque ele tem uma visão diferente da sua para que você melhore e, coletivamente, o seu time melhore também. Então, quando o Lloyd, naquele momento ali, depois desse lance aí, se eu não me engano, ele faz uma boa jogada e assiste o Verratti e deixa o Verratti na cara do gol. O Verratti perde a chance e aí depois o Lloyd começa de novo a jogar. Ele tenta um elástico na ponta e tá 1-0 o jogo, o Operário tava crescendo no jogo. Quando ele tenta o elástico, a torcida engole ele. Sim. No sentido de, cara, não é hora pra isso, porque a grande situação na torcida não é a primeira vez que o Lloyd entra displicente nos jogos, não é a primeira vez que ele não demonstra a seriedade necessária com a camisa do Vasco pra poder vestir essa camisa que eu tô dizendo. Então, obviamente, já há uma predisposição pra você ter uma cobrança maior. E quando ele erra o elástico, a torcida começa a reclamar. E é aí que o Diniz chama, Lloyd, vem aqui, porque ele não foi dar esporro no Lloyd. Se fosse pra dar esporro, Fernanda, ele daria esporro ali na hora, como ele sempre dá. Pode estar a 100 metros de distância, ele dá esporro. Ele ia chamar o Lloyd pra conversar com o Lloyd novamente, pra dar confiança. E ele se nega. E aí a gente tá falando aqui de uma atitude que não é profissional. É uma atitude individualista. É uma atitude que ele não pensa no coletivo. Sabe por quê, Fernanda? Se o Vasco, por acaso, é desclassificado, sabe o que estaria acontecendo hoje? Ia ter protesto no CT, Perfeito. ia estar todo mundo invadindo as redes sociais, não só dele, mas de todos os jogadores, ia estar tendo uma crise no clube, porque o Vasco precisa muito dessa classificação na Copa do Brasil. A competição é uma competição que o torcedor vascaíno tem um apreço, porque acredita que pode chegar, quem sabe, mais longe. Então tem muita coisa envolvida, e principalmente no coletivo, para ele levar a sério a camisa do Vasco. Então quando você vê a entrega do Verratti, você vê a entrega de outros jogadores, Paulo Henrique, Piton, João Vitor, Luiz Gustavo, que jogou muita bola ontem, enfim,
Cara, coletivamente, o que ele faz ali é um tapa na cara dos seus próprios companheiros. Porque se ele não quer ouvir uma orientação do técnico e se ele tá tendo uma atitude antiprofissional que pode colocar a seriedade do jogo em risco, ele tá sendo antiprofissional também. Então, assim, pra mim é um desrespeito com a torcida, pra mim é um desrespeito com o Fernando Diniz, que é o comandante da equipe, e principalmente com os seus companheiros. E foi o que eu disse ontem lá no meu Twitter e também no meu canal. Cara, é momento de dar um esporro federal nele. E não é aquele esporro no sentido de, xingar e tudo mais. É levar a sério. Meu filho, acorda. Você tá no Vasco, você não tá numa colônia de férias, você não tá no playground, tanto da diretoria, quanto dos jogadores, quanto do Fernando Diniz. Agora, tem que lembrar também, eu acho isso muito importante, muita gente falou assim, rescinde o contrato. Gente, futebol, você não lida com robô. Você não lida com máquina, você tá lidando com um ser humano. E gerir as pessoas é o grande trunfo de um grande técnico ou de uma grande diretoria. Então, eu acho que vale sim uma conversa muito séria, uma conversa pesada com o Lodge, para que ele consiga entender onde ele está pisando. O jogador de futebol no Brasil joga o jogo pela própria vida, pela liberdade de poder ir dar um rolê no shopping com as crianças no final de semana, porque se tivesse sido eliminado hoje eles não poderiam fazer isso, pela tranquilidade do seu dia a dia, da sua semana e do ambiente do clube. Infelizmente o Lodge colocou tudo isso a perder com a atitude dele. Mas repito, o futebol é feito dessas histórias, então cabe uma conversa para que ele possa entender onde ele está pisando e se recupere o jogador. Seres humanos erram.